Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mundo Anime, o seu canal de informações para esse universo que a gente tanto gosta. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos animes mais polêmicos, discutidos e ao mesmo tempo queridos dos últimos anos. Uma obra que conseguiu dividir opiniões, criar debates e se tornar uma referência dentro do mundo dos animes, seja de forma positiva ou negativa. Hoje, você vai conferir todas as informações e uma análise completa sobre as chances reais de Darling in the Franxx ganhar uma nova temporada. Então, se você também gosta desse anime e quer entender de forma séria, profissional e acima de tudo sem clickbait, se existe realmente alguma possibilidade dessa obra voltar a ser produzida, aproveita esse início do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre fica muito bem informado sobre tudo o que acontece no mundo dos animes, com conteúdos completos, precisos e atualizados. E agora vamos direto ao ponto. Começando por entender exatamente o que foi Darling in the Franxx, como surgiu esse projeto, quais foram os resultados que ele gerou e principalmente, quais são os obstáculos e as possibilidades que existem hoje para uma possível nova temporada desse anime. Para quem não conhece, Darling in the Franxx é um anime original de ficção científica, romance, drama e mecha, lançado em 2018. A obra foi uma coprodução entre 3 estúdios extremamente renomados na indústria, o estúdio Trigger, a One Pictures e também o recém-criado Cloverworks, que na época ainda estava começando sua trajetória como um estúdio independente. Para quem não conhece, a história se passa em um futuro distópico, onde a humanidade foi levada à beira da extinção e passou a viver em gigantescas cidades móveis, controladas por uma organização chamada AP. Nessa realidade, jovens são criados com um único propósito: pilotar mechas chamados de Franxx, que são usados para combater misteriosas criaturas. O enredo acompanha o protagonista Hiro, um garoto que perdeu a capacidade de pilotar um Franxx, até que conhece uma garota misteriosa e extremamente carismática chamada de Zero Two, conhecida como uma parceira extremamente perigosa e fatal, tanto que ela é apelidada como a parceira dos beijos da morte. Juntos, eles formam uma dupla improvável e embarcam em uma jornada de autodescoberta, amor, conflito e sobrevivência, em meio a revelações que mudam completamente a compreensão de tudo do mundo que eles vivem. Darling in the Franxx ficou extremamente famoso tanto pelo seu primeiro arco, que entregou uma história cheia de drama, romance e desenvolvimento de personagens, quanto pelo seu final, que gerou uma gigantesca quantidade de discussões, críticas e divisões na comunidade. Mas agora chegamos à pergunta que todo fã já fez em algum momento: Darling in the Franxx pode ter uma nova temporada? Para responder essa pergunta, a gente precisa analisar com muito cuidado todos os fatores que realmente importam na indústria dos animes. E como sempre fazemos aqui no canal, vamos começar pelo ponto básico e principal: os status do material original. E aqui já existe uma diferença enorme em relação à maioria dos animes que eu trago análises aqui no canal. Isso porque Darling in the Franxx não é uma adaptação de nenhuma obra prévia. Ele foi criado desde o início como um anime original, desenvolvido especialmente para televisão, sem depender de nenhum mangá, novel ou jogo como base. Isso significa que desde o primeiro episódio, a história foi pensada para começar, se desenvolver e se concluir dentro do próprio anime. É verdade que existe um mangá de Darling in the Franxx, mas é muito importante deixar claro que esse mangá foi lançado somente depois que o anime já estava em exibição, funcionando mais como uma mídia complementar do que como uma obra base. Além disso, o mangá também segue uma rota um pouco diferente do anime em diversos pontos, oferecendo uma versão alternativa dos acontecimentos, principalmente em relação a alguns desdobramentos da história e até detalhes do final. Portanto, do ponto de vista de material original, a situação é bem clara: não existe mais história para ser adaptada, porque o anime foi desenvolvido como uma obra completa e fechada. Isso já se torna por si só um obstáculo gigantesco para qualquer possibilidade de nova temporada, porque diferentemente de outras obras que ainda tem mangá ou novel em andamento, Darling in the Franxx simplesmente não tem continuação canônica oficial que pudesse servir de base para uma nova produção. Por outro lado, mesmo com essa limitação, vale comentar que existem animes originais que ganham sim continuações. Isso claro, caso haja interesse comercial suficiente para isso. Nesse quesito, o desempenho do anime foi simplesmente sensacional. Os lucros que Darling in the Franxx gerou foram muito altos. Darling in the Franxx explodiu em popularidade principalmente por conta do carisma avassalador da personagem Zero Two, que rapidamente se tornou uma das personagens femininas mais populares da história dos animes modernos. A quantidade de merchandising gerada foi gigantesca, incluindo uma enorme variedade de figuras, roupas, pôster, chaveiros, canecas, mousepads, além de colaborações com empresas de diversos setores no Japão e fora dele. Até hoje, anos depois do encerramento do anime, é possível encontrar figuras de altíssima qualidade da Zero Two sendo lançadas, muitas delas vendidas a preços que chegam a ultrapassar os $500 no mercado internacional, o que mostra claramente que a fanbase continua ativa e extremamente engajada.
No quesito streaming, Darling in the Franxx também foi um sucesso absoluto, se destacando tanto no Japão quanto no mercado internacional, especialmente nas plataformas ocidentais, onde a personagem Zero Two virou praticamente um fenômeno da cultura pop, aparecendo constantemente em memes, fanarts, cosplay e até em produtos não oficiais espalhados pela internet. Portanto, se dependesse apenas dos lucros, Darling in the Franxx certamente seria um forte candidato a ganhar algum tipo de continuação, seja uma nova temporada, um filme, um OVA ou até mesmo um spin-off do próprio universo. Agora, quando analisamos o quesito popularidade, a situação fica mais impressionante. Atualmente, Darling in the Franxx possui mais de 1.500.000 membros no MyAnimeList, o que o coloca com facilidade entre os animes mais populares da história da plataforma. E é importante reforçar que não estamos falando de uma primeira temporada, de uma obra nova, nem de uma franquia que continua ativa. Estamos falando de um anime que já foi completamente concluído há vários anos, e mesmo assim mantém uma base de fãs gigantesca, ativa e extremamente engajada. Essa é sem dúvidas um dos fatores que mais chama a atenção dos estúdios e também dos investidores, porque demonstra que a marca Darling in the Franxx ainda possui um grande valor comercial significativo. Porém, é exatamente aqui que entramos em um dos maiores obstáculos para qualquer continuação, o estúdio responsável. Isso porque Darling in the Franxx foi desenvolvido através de uma parceria extremamente rara e praticamente impossível de se repetir nos dias atuais. Na época, 3 estúdios se uniram para produzir o anime: Trigger, a One Pictures e o então recém-criado Cloverworks. Essa colaboração só aconteceu por conta das circunstâncias muito específicas daquele período, especialmente porque a Cloverworks estava saindo da estrutura da One Pictures e precisava se estabelecer como um estúdio independente. Além disso, o estúdio Trigger estava mais disponível em termos de cronograma, algo que mudou bastante nos anos seguintes. Atualmente, a situação é completamente diferente. Cloverworks é um dos estúdios mais requisitados da indústria atualmente, sendo responsável por sucessos como Spy Family, Sono Biscuit Dollbot, The Rock e outros projetos extremamente relevantes, o que deixa sua agenda extremamente cheia. A One Pictures também não fica atrás, sendo o estúdio responsável pelo gigantesco sucesso de Solo Leveling, além de outros projetos de altíssimo nível como Kaguya-sama e também Mashle, produções que já têm andamentos marcados para os próximos anos. Para completar, apesar de vários canais no YouTube, blogs e páginas nas redes sociais soltarem rumores praticamente todo mês, falando sobre uma possível nova temporada de Darling in the Franxx, até agora não existe absolutamente nenhum vazamento verdadeiro, nenhuma confirmação oficial e nem qualquer indício real de que uma continuação esteja em desenvolvimento ou sequer em discussão. Diante de tudo isso, a conclusão para esse vídeo é bem clara. Apesar dos lucros extremamente altos, da popularidade absurda e do sucesso comercial contínuo, principalmente graças a Zero Two, os fatores que jogam contra ainda são muito fortes. O fato do anime ter sido criado como uma obra 100% original, sem material para adaptar, com uma história já concluída de forma definitiva, além de, claro, do enorme obstáculo logístico que seria reunir novamente esses 3 estúdios, faz com que as chances reais de uma nova temporada sejam muito baixas, girando em torno de apenas 35% no cenário atual. Mas é claro, no mundo dos animes é muito difícil a gente de fato bater o martelo e falar que é 0% de chance. Porém, de fato, considerando todos os dados que eu trouxe aqui nesse vídeo, as chances são extremamente baixas, e na prática não há nenhum motivo real para acreditar que vai acontecer em breve. Mas enfim, pessoal, se você curtiu esse vídeo e quer continuar recebendo informações sérias, completas e atualizadas sobre o mundo dos animes, aproveita aqui agora que a gente chegou no final e deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Mundo Anime você sempre vai ficar por dentro de tudo o que acontece no universo que a gente tanto gosta, sempre com responsabilidade, informação e sem clickbait. Muito obrigado você que ficou nesse vídeo até agora, valeu e até o próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.